Vamos fazer então agora a correção aí do exercício 4, da página 153. Márcia está participando de um caça ao tesouro com um mapa de instruções e uma bússola. Ao chegar à última instrução, ela deu 120 passos para o oeste, mas deveria ter dado 50 passos para o norte. Ao perceber o erro, em vez de voltar e recomeçar, ela pensou que poderia economizar alguns passos se soubesse a direção exata do tesouro a partir daquele ponto. Se pudesse ir direto ao tesouro, quantos passos a menos Márcia daria? Pessoal, algumas rosas dos ventos aqui para vocês verem, bastante. Vamos olhar essa aqui, ó. A direção leste, aqui é a direção oeste, lá em cima o norte e embaixo o sul. Então, olha, ela teria que ter ido para o norte, mas para onde que ela foi? Foi para o oeste. Muito bem, mas aí depois disso, ó, a gente desenha aí, se ela estava aqui, foi 120 passos para o oeste, mas ela deveria ter ido 50 passos para o norte. Mas ela chegou bem nesse ponto aqui, olha. Então ela pensou assim: se eu souber onde está o tesouro, eu posso daqui direitinho lá no tesouro. Que seria então, olha, a figura formada um triângulo, retângulo aqui, porque tem um ângulo reto. Então só preciso descobrir qual que é esse tamanho aqui para dar a resposta lá. Qual que é a pergunta que ele fez? Olha, se ela pudesse ir direto ao tesouro, quantos passos a menos Márcia daria? Bom, vamos pensar então. Usando o teorema de Pitágoras, olha, vamos chamar esse lado aqui, que é a distância que ela daria, então, em linha reta até lá no tesouro, de x ao quadrado. Os 120 passos que ela deu para o lado errado, ao quadrado, mais os 50 passos que deveria ter dado ao quadrado também. Então, tá lá, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos fazer a continha. Então, 120 ao quadrado mais x ao quadrado, só repetir aqui. 120 ao quadrado é quanto, gente? É 14.400 mais 2.500, que é 50 vezes 50, 2.500. Tá. Agora, então, vamos somar isso aqui. 14.400 com 2.500 dá 16.900. Gente, se o x ao quadrado é 16.900, então o x é a raiz disso, certo? Agora precisamos calcular essa raiz. Se você fatorar, vai encontrar a resposta. Ou, se você multiplicar 130 por 130, você vai encontrar que é 16.900. Então, esse x aí, 130. Ou seja, daqui até no ponto onde está o tesouro, ele vai dar 130 passos. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi se daqui ele fosse para lá, quantos passos ele economizaria. Daqui para ele voltar, daria 120 passos mais os 50, ou seja, 170 passos, né? Então, 120 mais 50, 170, logo, ela poderia ter economizado quanto? Em vez de dar os 170 passos, ela poderia ter dado só 130, então ela economizaria 40 passos, que é a resposta. Vamos para o exercício número 5. Uma escada está apoiada no tronco de uma árvore conforme o esquema abaixo. Então, tá lá o desenho da árvore, a escada lá apoiada, certo? Onde a escada está apoiada até o solo são 6 metros. De onde, então, aqui, essa parte do apoio da escada até a partezinha aqui de baixo da escada, temos 1 metro, certo? Então, você observa que aqui é formado um triângulo retângulo, um ângulo reto. Aqui tem o cateto 1, cateto 6, e a hipotenusa é x. E ele pergunta justamente o comprimento x. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quanto que é 6 vezes 6? 36. E 1 vezes 1? 1. E 36 mais 1? 37. Então, vou ter x ao quadrado igual a 37, ou seja, x é a raiz quadrada de 37 metros, tá? Então, se o x ao quadrado é 37, então o x é a raiz quadrada de 37, tá bom? Se você quiser saber o valor aproximadamente, então você pode pensar o seguinte: se a raiz fosse de 36, seria 6, certo?
Então, vai ser 6, alguma coisinha, 6 metros e pouquinho, tá? Você pode fazer aí usando a regrinha de aproximação, tá? Então, multiplica o número com vírgula por ele mesmo até chegar bem pertinho do 37. O exercício 6, nós temos em um triângulo retângulo ABC, a hipotenusa mede 3 raiz quadrada de 5 centímetros e um cateto mede o dobro do outro, ou seja, se um for x, o outro é quanto? O dobro de x, ou seja, 2x. Então, vamos determinar a área desse triângulo. Faz o desenho. Olha, o triângulo A, B, C, um cateto, vamos chamar de x, o outro cateto é o dobro, então é 2x. A hipotenusa, 3 raiz de 5. Então, agora vamos aplicar o teorema de Pitágoras para determinar o valor do x e aí a gente pode encontrar a área desse triângulo, tá bom? Muito bem. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: se eu pegar o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, vai dar a hipotenusa ao quadrado. Então, colocamos isso aqui, ó, no teorema de Pitágoras, tá? Então, vai ficar x ao quadrado, ó, 2 ao quadrado, quanto que é? 4. E o x ao quadrado, então, vai ficar aqui 4x ao quadrado. 3 ao quadrado vai ser 9. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vai sair só o 5. Então, o que vai ficar lá? Vai ficar x ao quadrado mais 4x ao quadrado, que é igual, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E a raiz de 5 é 5. Raiz de 5 ao quadrado, certo? 5. Então, vai ficar 9 vezes 5 ali. Se você tem x ao quadrado mais 4x ao quadrado, dá quantos x ao quadrado? 5x ao quadrado. E o 9 vezes 5, 45. Agora, você tem que o x ao quadrado vai ser quem? O 45, 5 está multiplicando, vem dividindo, aplicando a inversa. Quanto dá 45 dividido por 5? Muito bem, 9. Então, o x vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada, aqui, ó, o x ao quadrado é igual ao 9, certo? Então, o x vai ser quem? A raiz quadrada do 9, certo? Muito bem, então aqui, ó, daqui para cá, o que que você faz? Você aplica a propriedade inversa da potência, que é a raiz, tá? Então, é isso que a gente faz aí, tá? Para achar a resposta, ou seja, o valor do x, certo? Se o x ao quadrado é 9, então o x é raiz de 9, tá? Porque quando você pegar aqui raiz de 9 ao quadrado, vai ser o 9, certo? Agora, quanto que é a raiz quadrada de 9? Muito bem, é o próprio 3. Então, o valor do cateto, que é x, é 3. E o outro cateto é 2 vezes 3, que é 6. O exercício pediu para a gente calcular a área. Lembra de como calcular a área de um triângulo? É a base vezes a altura e divide por 2. Então, a base, 2 vezes o x é 3. 2 vezes o x, que é 3. Vezes a altura é 3. E tudo isso dividido por 2, certo? A área do triângulo. Se você não lembra, recorda lá. A área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Então, vai ficar, ó, 2 cancela com 2 aqui. O que vai ficar? Vai ficar só o 3 vezes 3, que é 9. 9 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área desse triângulo retângulo ABC. E finalizamos, então, essa lista de atividades, ok?